E já estamos de volta com mais um bloco do Fala Ariquemes. E para começar esse bloco aqui, a gente vai entender um pouco mais a respeito dos direitos do autista, juntamente com os doutores que são advogados especializados no direito da saúde. Estamos aqui com o doutor Edson Bissoli, também a doutora que vai contar um pouquinho pra gente aí a respeito da importância desses direitos. Muito bom dia para vocês, é um prazer recebê-los aqui Amanda. hoje. É isso aí. Doutor, conta um pouquinho pra gente aí a respeito, né, desses direitos em relação aí ao aumento dos diagnósticos, né, dos autistas, é o que a gente tem visto atualmente. Isso aí reflete também nos direitos, né? A legislação ela tem que, né, ter algumas mudanças para se encaixar mediante, né, aos resultados que nós temos aí, né, com esses diagnósticos. Sim, Amanda. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer porque acredito que seja muito importante a gente ter uma oportunidade de trazer conscientização sobre esse assunto. A gente vê as pessoas às vezes comentando alguma coisa sobre o aumento do diagnóstico como se ele fosse diretamente ligado à quantidade de casos de modo geral. Nunca teve tantos autistas como hoje. Hoje em dia as pessoas acreditam que todo mundo é autista, mas não é bem assim. Na verdade, o que a gente vê é que com o aumento da própria reconhecimento da legislação e também dos avanços médicos, é que o diagnóstico vai continuar sendo cada dia mais eficaz, né? E com o diagnóstico, consequentemente, a gente vai poder possibilitar conscientização e tratamento para essas pessoas. É isso aí. Doutora Cristiane, conta um pouquinho pra gente a respeito dos casos que vocês recebem aí, né? Tanto que, conforme o aumento desses diagnósticos, né? Na verdade, acredito que a doença ela sempre existiu, agora ela está ganhando mais voz, né? Aquelas pessoas que têm realmente a doença. Com isso, acaba que vocês também têm uma demanda maior aí, mediante algo que está acontecendo na nossa sociedade. Olá, bom dia, Amanda, bom dia a todos. Quero agradecer também, né, ao senhor Gilson que convidou a gente para estar aqui. Nós vemos que realmente é crescente esse assunto, né, relacionado ao autismo e também a outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas ainda é muito pouco que a gente ouve falar e ainda é pouco esse movimento, porque é realmente um tema muito importante e nós temos uma crescente enorme nos números de diagnóstico, e isso é maravilhoso. Porque, como o doutor falou, não significava que antes não tínhamos, né, os autistas ou outros transtornos. Mas, hoje em dia, o acesso, né, o conhecimento que as pessoas têm, os professores na sala de aula também estão mais atentos, né, e a gente consegue ter um maior número de diagnósticos. Para a gente, nós, no escritório, nós atuamos no direito aqui em Ariquemes, com o escritório de advocacia já tem 15 anos, e optamos, né, ingressamos nessa área relacionada à saúde, principalmente ao direito dos autistas, devido à dificuldade que nós vemos que os pais têm para conseguir um tratamento, para conseguir até mesmo o laudo. Né? Inicialmente nós atendíamos apenas o direito previdenciário, que seria o caso do benefício para esses autistas, porque é o direito que as pessoas têm mais conhecimento, normalmente chegam no escritório atrás do benefício de prestação continuada, que é um direito que esse autista tem em relação à previdência. E muitos desconheciam os demais direitos, como, por exemplo, ter acesso ao tratamento pela rede pública, né, e pelos planos de saúde. Então, a gente percebia que quando o nosso cliente chegava no escritório, ele muitas vezes tinha um laudo precário, né, um laudo que não conseguiríamos nem mesmo ingressar com a ação, e na maioria, 95% dos casos, essas crianças já com laudo não estavam tendo acesso às terapias. Então, a gente viu a necessidade que esse público tem, né, de ser representado, e por isso a gente começou a atuar também nessa área. É isso aí. Doutor, conta um pouquinho pra gente, também uma experiência, né, de algum caso que vocês tenham recebido recentemente, em que o que nós vemos é que muitas mães acabam, né, não sabendo o que fazer quando recebem o diagnóstico do filho. Então, procurando aí a ajuda de um profissional, elas conseguem, né, ter esse auxílio não só, né, de profissionais relacionados a psicólogos, né, ou psiquiatras para tratar ali a doença em si.
Sim, Amanda. Com o diagnóstico, depende também de como a pessoa chegou ao diagnóstico. Se é uma pessoa que não tem um plano de saúde, por exemplo, e ela foi diagnosticada por um médico no SUS, ela conseguiu, a duras penas conseguiu o diagnóstico desse filho, ele vai ter que solicitar que o médico determine quais vão ser as terapias que ele precisa ter acesso. Dependendo de qual é o grau do autismo ou de qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, algumas terapias são mais indicadas, certo? Com a determinação de quais as terapias que ele precisa fazer, aí ele deve procurar a forma de fazer. Mas o que acontece? Tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, nós vemos que há uma grande negativa dos planos de saúde, mesmo com a legislação recente, determinando que as terapias devem ser cumpridas integralmente pelos planos de saúde, e a gente vê que há uma negativa. Ou porque dizem que não possuem profissional na região, ou porque interpretam que aquela terapia indicada não seria adequada e ignoram o fato de que quem vai determinar a terapia que o paciente tem acesso não é o plano, jamais. Quem vai determinar a terapia que o paciente precisa ter acesso é o médico. O médico determinou a terapia, então a partir desse momento o plano tem o dever de entregar esse procedimento para o paciente. E quanto ao SUS não precisa nem falar. A gente teve casos que quando a gente começou a fazer especificamente essa busca de tratamento, não só o benefício previdenciário, pessoas que já estavam tentando, já com laudo, mesmo que precário, conseguir uma terapia, um fonoaudiólogo, uma terapia comportamental há mais de um ano e meio, 2 anos. E estava na fila. Algumas terapias só são fornecidas em Porto Velho. Às vezes a pessoa já não mora nem na cidade de Ariquemes, mora numa cidade mais afastada, tem a dificuldade de vir até Ariquemes, pegar um transporte, ir para a capital, fica lá um dia inteiro, volta cansado. A criança já não gostaria nem de ter saído de casa. Aí ela é obrigada a sair, pegar um ônibus, ir para a capital, para tentar fazer uma terapia por poucas horas que seja, para tentar melhorar o restante da vida. E mesmo assim, a gente não consegue fazer com que essas pessoas tenham o tratamento devido na cidade, com a efetividade que a gente gostaria. E, doutora, inclusive, muitas pessoas não sabem que têm acesso a esse direito, né? Muitas pessoas não sabem. Infelizmente, o acesso ao conhecimento também é precário, né? Muitas pessoas chegam no escritório, inclusive pessoas que têm até um poder aquisitivo um pouco maior, que têm plano de saúde e que os filhos estão já há mais de ano tendo que optar por uma ou outra terapia. Muitas vezes porque o plano nega por um ou outro motivo, mas a maioria é porque alega que não tem profissional credenciado na cidade. Então essa é a principal negativa. E a gente vê que as pessoas acabam, às vezes tem um plano de saúde e fazem, né, tem que escolher entre uma ou outra, acaba fazendo particular mesmo, porque não tem esse conhecimento, né? E outra coisa muito importante, Amanda, que a gente tem tentado também nos últimos meses, é levar esse conhecimento. Por quê? Nós sabemos que quando a gente recebe o nosso cliente, a gente vai impactar de forma muito positiva a vida daquela família e daquela criança futuramente. Mas a gente sabe que ainda é pouco, né? Nós sabemos que, como a gente mencionou inicialmente, é crescente os diagnósticos. Então, quando a gente leva o conhecimento para mais pessoas, a gente consegue, de algum modo, mesmo que não seja de uma forma tão impactante, mas ajudar um número de pessoas muito maior. Então, nós temos um podcast, que é o podcast Bissoli Bissoli, onde a gente trata assuntos relacionados à saúde. Olha só que legal. Nós já tivemos um episódio que a gente tratou sobre a cirurgia bariátrica, né? Que também acontece muito das pessoas ficarem por anos esperando na fila do SUS. E tivemos um episódio sobre o autismo. O próximo episódio agora vai ser dia 2, né, do próximo mês, e vai ser relacionado sobre a saúde mental das mães atípicas. Olha, né? Só que interessante. Isso. Inclusive por conta de um caso que nós tivemos no Brasil recentemente, de uma mãe que infelizmente acabou tirando a vida do próprio filho, né? Imagina Sim. o desgaste mental que ela não enfrentava. Sim, o desgaste mental das mães é imenso. Grande parte dos nossos clientes tem mães avulsas, né? São as pães, como a gente diz.
que infelizmente o homem, né, muitas vezes não aguenta o rojão de ter uma criança que precisa de um atendimento mais especial e a mãe acaba abraçando essa criança e ficando sozinha. Então a gente vê muito, nós vamos fazer esse podcast voltado para elas, né, para ouvir um pouco mais as dificuldades que as mães enfrentam. É isso aí, então você, mãe que está acompanhando a gente aí, ó, já fica o recado para vocês conferirem o podcast aí, né, que vai ter todas as informações justamente para que você se sinta acolhida, né, se sinta aí realmente que tem alguém abordando algo que faz parte da sua vida. A gente sabe que muitas mães, quando recebem o diagnóstico de seus filhos, aí acabam enfrentando uma barra gigante, né? Às vezes maior que a da criança que está enfrentando aquela dificuldade, né, de conviver, enfim, né, lidar realmente com a sociedade. Então, conta um pouquinho pra gente aí como que faz para as pessoas estarem tendo acesso ao podcast. O podcast nós transmitimos ele ao vivo. A gente transmite ele pelo Instagram do escritório e pelo YouTube também. @bistolibistoli, se eu não me engano, nas duas redes. E a gente já está pretendendo fazer mensalmente, porque nós percebemos que, além da dificuldade ao diagnóstico, ao tratamento, ao tudo mais, a gente percebe que não possui informações quanto aos direitos em si. E a gente percebe que também não só aqueles que têm ou um familiar ou um filho com o diagnóstico não tem conhecimento sobre o assunto, mas a sociedade em geral. Isso impacta também na qualidade de vida de quem possui, porque nós percebemos que é comum, infelizmente, pessoas, por não saberem a condição, não saberem como lidar, acabam tendo um certo preconceito ou não respeito, não entende que alguns comportamentos que essa criança venha a ter, ou adulto que seja, que são relacionados ao autismo, são usadas para autorregulação do próprio paciente. Então, aquele comportamento não é maldoso, não deve ser reprovável, não deve ser carregado de preconceito. Então, a gente pretende garantir que essas pessoas tenham informação para conscientizar e trazer uma melhor inclusão. E uma pauta que está sendo, inclusive, né, muito colocada aí não só aqui em Ariquemes, mas acredito que em todos os municípios. Né, aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso aí, né, a uma educação inclusiva para o filho, que é um direito dele, mas que infelizmente não é cumprido nem pelo município, nem pelo estado e nem pelas escolas particulares. Isso aí também é algo que dá para buscar na justiça aí ter acesso a esse direito? Sim, são uma das ações também que a gente trabalha no escritório, mas foi muito interessante você falar sobre esse tema, porque eu converso muito com as professoras, né? Quando a gente recebe uma demanda assim, a gente procura entender o contexto dessa escola e como a gente pode ajudar, muitas vezes sem até ingressar com uma ação judicial. Infelizmente, as escolas não oferecem aquilo que a legislação fala, né, de ter um acompanhamento, ter uma pessoa, né, em sala de aula que possa acompanhar esse aluno, mas a gente vê que vai muito além disso. Os professores e todo o pessoal que trabalha nas escolas, os gestores, infelizmente, não recebem a capacitação e o treinamento que deveriam receber. Isso é culpa dos professores, das pessoas que trabalham ali na escola? Não, não é. Muitas vezes uma sala de aula com mais de 30 alunos, né? E aí tem ali os alunos que têm as necessidades especiais, tem ali os alunos que realmente, às vezes, são mal educados, que a gente sabe também que os pais muitas vezes deixam para a escola a responsabilidade que é de cada um. Então, infelizmente, a gente precisa trazer esse tema e discutir muito sobre esse assunto para que o poder público não haja só naquilo que a legislação deixa bem especificado, mas num contexto geral. Os professores, eles também precisam receber esse treinamento para que eles consigam atender essas crianças, né, num contexto geral, não apenas naquele aluno que vai buscar a justiça e vai ter ali o acompanhamento dentro da sala de aula, mas num contexto geral mesmo. Como conseguir conversar com uma mãe, como chamar uma mãe para conversar sobre o filho dela, sem fazer essa mãe se sentir tão mal, se sentir tão chateada, né? Nós temos muitos casos assim, da mãe que é chamada na escola,
chega lá na escola, tá a diretora, a supervisora, a professora, 10 pessoas esperando aquela mãe, como se fosse falar com aquela mãe de um marginal. Na verdade, não é isso. É uma criança que precisa, né, que tem necessidades especiais, e a escola é o ambiente que mais precisa acolher essa criança. Exatamente, né? Como você disse, não é totalmente culpa dos professores. É claro que, né, eles fazem o que está dentro do alcance, dentro da realidade que nós vivemos, né, da educação que temos disponíveis aí no Brasil. Mas vocês já abordaram algum tipo de caso em que há realmente preconceito com a criança dentro da escola? Sim, também acontece. A falta de conhecimento gera o preconceito, né? Isso em todos os lugares, né? Eu já ouvi muito falar, essa criança precisa de uma psicovara, né? Nós sabemos que existem realmente crianças, né? Às vezes as pessoas até confundem mesmo. Qualquer coisa já tende a falar, é autismo, é alguma coisa, né? E isso também gera preconceito. Então, assim, os diagnósticos, quando eles são formados, quando é feito um diagnóstico, essa criança passou por uma equipe, né, multidisciplinar para chegar naquele diagnóstico. Então, quando uma criança realmente tem um diagnóstico, ela precisa de ter essa atenção especial. Nesse ponto é o que a gente já tinha reforçado, né? É necessário aí uma saturação, quanto mais, melhor, desse assunto. Sim. É importante que as pessoas tenham conhecimento cada dia mais amplo e que saibam que essas condições vão ser cada dia mais frequentes e, sendo assim, elas precisam saber como lidar. Que a gente vê, né, que com a crescente desses diagnósticos, né, ainda bem, porque isso significa que as pessoas estão buscando aí profissionais para saber lidar com a diferença, né, que tem ali no seu filho, mas a gente sabe que a doença ela não escolhe, né, a pessoa, né? Então, ela abrange aí diversas realidades, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, onde é mais difícil chegar ao conhecimento. Então, para você que está nos assistindo, né, às vezes está tendo acesso a essa informação e conhece alguma pessoa que enfrenta esse tipo de dificuldade, né, tem aí algum parente que que recebeu esse diagnóstico, mas que não tem acesso aos direitos, pode estar buscando aí a ajuda desses profissionais justamente, né, para que esses direitos sejam garantidos. Esse que é o trabalho de vocês, né? Sim, exatamente. Inclusive, Amanda, não só com o diagnóstico fechado na busca de terapias, mas inclusive para garantir um diagnóstico também. Sim. Nós temos casos lá no escritório que o paciente já estava há um tempo com alguns comportamentos que sugeririam o transtorno do espectro autista, né? E mesmo com essas sugestões, para chegar ao diagnóstico, também é determinado que ele passe por alguns profissionais. Por exemplo, ele precisa passar por um neuropediatra, ele precisa passar por um terapeuta comportamental para analisar como está sendo, para firmar definitivamente esse diagnóstico. E muitas vezes, para chegar ao diagnóstico também a dificuldade é grande. As pessoas ficam na fila do SUS aí aguardando ser chamado. E a mesma dificuldade da terapia, que é ir em Porto Velho, passar pelo médico, aí determina exames que também às vezes são feitos em Porto Velho, em data posterior. E isso às vezes afasta o paciente e a família de conseguir um diagnóstico e garantir o direito desse paciente, dessa criança. Né? E o acesso desse direito promove a qualidade de vida, né, de uma Sim. pessoa que muitas das vezes, tendo tratamento, às vezes consegue ter mais, né, digamos assim, dependência, né? Existem pessoas que o benefício de prestação continuada, que é o benefício que é direcionado para esse público, a pessoa tem um critério ali de renda que a legislação especifica para que a pessoa tenha direito. Mas em muitas famílias às vezes têm uma renda até um pouco maior. Mas mesmo se usar toda essa renda, que é um pouco maior, não daria para pagar todas as terapias que são indicadas, né? E muitas vezes a pessoa deixa de ir atrás desse direito também, porque acha que por ter uma renda maior não vai atender o critério ali de renda, né? Mas é importante saber que essas terapias e esses gastos com esses tratamentos, eles não serão utilizados para somar o valor dessa renda, então, por pessoa residente na casa, né? Então, também é um mito ali que as pessoas às vezes deixam de procurar esse direito por não entender essa questão, que é uma questão assim mais
mais técnica. E outra coisa também muito importante é que hoje a gente está falando das crianças, né? Então, no futuro, essas crianças, a gente espera que tenham sido atendidas, né? Mas tem uma geração onde esse tema não era abordado, que hoje já são adultos com autismo, né? E também é importante a gente dar voz, né, para esse pessoal. Hoje à noite a gente vai fazer uma live com uma escritora, escritora desse livro aqui. Olha só que legal. Juliana Hernandes. E a gente vai tratar esses temas relacionados aos autistas que tiveram já um diagnóstico tardio, né? Autistas adultos. Então, quem quiser participar também, mandar perguntas, né? A gente vai transmitir pelo Instagram do escritório. Pode mostrar para a câmera aqui, para focar ali no livro. Vou pedir para o cinegrafista focar no livro aí. Porque realmente é importante vocês estarem prestando esse trabalho, que é realmente informar. E vai ser através do Instagram ou do YouTube? Do Instagram. Do Instagram. A gente vai fazer, diferente do podcast que a gente faz tudo no estúdio juntinho, esse a gente vai fazer daqui de Ariquemes e a escritora lá de Porto Velho. Quando a gente começou a se dedicar mais nessa área do direito da saúde, a gente buscou, primeiro de tudo, conseguir melhorar os sistemas para atender esse público, que também tem algumas especificidades, e também conhecer mais um pouco sobre a trajetória e as dificuldades. A gente conheceu ela no congresso que teve no começo do mês, né? Lá em Porto Velho, que era específico sobre o autismo aqui em Rondônia. O primeiro congresso, inclusive, foi muito importante. Acredito que foi o pontapé inicial aí para que esse assunto, né, fique mais em evidência. Como vocês disseram, né, quanto mais saturado, mais falado, melhor, né, para que o conhecimento ele realmente se espalhe. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero falar de coisa boa também para você aí que está assistindo e quer trocar de automóvel. A Fiat Gima vem trazendo aí inovação através de tecnologia e conforto para você. Lembrando que para você conferir todos os modelos, vale a pena ir lá na loja, tá bom? Fazer o test drive. Então não deixe de ir lá conferir junto com o grupo Gilberto Miranda, que vem trazendo aí muita confiança para todos os seus clientes. Isso aí, Fiat Gima, você quer, você leva. E voltando agora com mais, né, bate-papo aqui com a doutora Cristiane e o doutor Edson Bissoli, eles que estão falando aí com a gente a respeito dos direitos do autista, eles que são advogados especialistas nessa área aí dos direitos da saúde. E, doutor Edson, conta um pouquinho pra gente a respeito, né, assim, são muitos direitos que precisam ser garantidos, mas tem aqueles principais aí, né, para quem está em casa, né, tem algum parente autista, né, eu tenho filho, né, para ficar realmente por dentro daquilo que tem direito. Os principais direitos a serem garantidos que a gente busca tanto levar o conhecimento como efetivar através, quando necessário, de ações judiciais, é o direito à saúde, certo? E o direito à educação, né? O tratamento eficaz de todas as terapias é garantido por lei a ser coberto pelo plano de saúde. Então, se você tem um plano de saúde, o plano de saúde está negando, falando que você precisa optar por um plano, por uma terapia ou outra, saiba que você não tem essa obrigação. O plano tem que cumprir integralmente as terapias determinadas pelo seu médico. E também em relação à saúde, né? Sabemos que as crianças com autismo têm direito a um acompanhamento individualizado na sala de aula. E se isso não está sendo entregue a seu filho, você também tem que procurar para efetivar essa situação. Isso aí. E como eu disse, né, se a gente fosse conversar aqui a respeito, né, desses direitos que precisam ser garantidos, a gente ficaria aqui uma semana conversando. Mas eu já quero agradecer aí a presença de vocês, né, doutor Edson, doutora Cristiane. É muito importante a gente abordar esse tipo de assunto. Acredito que haverão outras oportunidades, né, para que a gente consiga abranger mais e mais pessoas todos os dias, né, levando esse tipo de conhecimento. Nós que agradecemos, né, é um momento importante para esse público, né, que tem autismo, e acredito, como eu disse lá no congresso, os olhos estão sendo voltados, né, para esse pessoal, e é muito importante a gente ter em mente que em vez de julgar alguém, às vezes ter uma conduta um pouco preconceituosa, sempre vamos pesquisar sobre aquele assunto, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso a celular, com internet, então procure saber um pouco mais, procure se colocar no lugar às vezes de uma mãe, né? Quando você vai olhar para uma criança e torcer, né? Olhar, falar,
às vezes achar que a criança é mal educada, muitas vezes a mãe está ali enfrentando uma dificuldade imensa e o acolhimento, um olhar acolhedor faz toda a diferença na vida dessas mães, com toda certeza. É isso aí. Muito obrigada, viu, gente? É muito importante. Então, para você que está em casa, se conscientize também, né, com a empatia, que ela é fundamental, né, nesse momento, não só com o autismo, mas com outras doenças, né, que muitas famílias enfrentam, infelizmente. Obrigada mais uma vez, tá, gente? E agora a gente vai para um breve intervalo, mas já já nós estamos de volta com mais Fala de Games para você aqui na Rede TV.